Olá! Nos últimos anos, o governo colocou cerca de 400 bilhões de reais no BNDES. O Banco de Desenvolvimento Brasileiro é hoje um dos maiores do mundo. Só no ano passado, seus empréstimos totalizaram mais de 190 bilhões de reais. Mas esse crescimento tem gerado preocupação, sobretudo quando foi noticiado que o BNDES emprestou quase 700 milhões de dólares para a modernização do Porto de Mariel, em Cuba. Parlamentares, o Ministério Público, a imprensa e a própria Controladoria Geral da União tentam conseguir informações, mas o BNDES alega que essas operações estão protegidas pelo sigilo bancário. O Expressão Nacional de hoje quer entender o porquê de financiamentos desse tipo serem classificados como secretos e quais os seus reflexos para as contas públicas e para a economia brasileira. Participam hoje do nosso debate a economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif. O Marcelo Mitterhoff, ele é assessor da presidência do BNDES. O deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, ele participa da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. E o deputado César Colnago, do PSDB do Espírito Santo. O parlamentar é autor de uma proposta que acaba com o sigilo das operações do BNDES. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Você que nos acompanha pela TV Câmara ou pela nossa página na internet, participe pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Senhores, senhora, muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso programa. E eu quero começar mostrando um gráfico, para a gente ter uma ideia do que eu falei, que é esse crescimento no volume de operações do BNDES. Então, esse gráfico, ele mostra que em 2003, o BNDES emprestou 33 bilhões de reais. Em 2010, esse valor subiu para 168,4 bilhões de reais. Em 2011, houve uma pequena queda para quase 139 bilhões de reais. Em 2013, esse número atingiu 190 bilhões de reais. É bom frisar que são valores nominais, esses valores não estão corrigidos, então são os valores que foram apurados na época, o que distorce um pouco a comparação. Mas, Marcelo Mitterhoff, assessor da presidência do BNDES, eu gostaria de começar por você. Eu gostaria que você explicasse, em linhas gerais, o porquê desse crescimento e quais são as principais diretrizes da política de crédito do BNDES hoje. Bem, o BNDES ele é o principal provedor do crédito de longo prazo em moeda brasileira, em reais. E esse crescimento de desembolso ele responde basicamente ao aumento da taxa de investimento que houve no país. No início do século, até mais ou menos 2006, a taxa de investimento era da ordem de 16% do PIB. A partir de 2007, refletindo a prioridade do governo de fazer com que o investimento cresça acima do PIB, cresça acima do consumo, a taxa de investimento subiu para algo em torno, hoje quase 19%, um pouco menos, variando em torno disso, né? Então, esse é o motivo para os desembolsos terem subido. E quais são as principais diretrizes da política de crédito? Para onde, principalmente, esse recurso é direcionado? O BNDES ele tem um compromisso bastante permanente com a transparência e as políticas operacionais do banco, quer dizer, todas as suas regras, as suas prioridades, as suas condições financeiras de prazo e taxas, elas são públicas. Entre as prioridades do banco está o crédito para infraestrutura, o crédito para micro e pequenas empresas, que atualmente está em 34% do desembolso do banco e é o maior patamar da história do BNDES. Em número de operações sempre foi muito alto, mais de 90%, mas o que chama atenção recentemente é que 34% dos desembolsos tem sido direcionado a micro e pequenas empresas, além de tem outras operações que não são tão vultosas em termos de desembolso, mas que têm prioridade em termos de condições, como as operações para inovação, para investimentos socioambientais, que essa sim é bastante vultosa, e é assim que o BNDES procura fazer o seu direcionamento. Zeina Latif, eu tive a oportunidade de ler um estudo seu e do economista Marcos Lisboa, que foi lançado ainda no ano passado, que fala sobre democracia e crescimento no Brasil. E nesse estudo vocês analisam um pouco a questão da política de crédito adotada por algumas instituições públicas brasileiras, inclusive o BNDES.
eu gostaria que você avaliasse esse crescimento das operações de crédito do BNDES e a linha de diretriz estratégica que vem sendo utilizada. Veja, o nosso ponto no artigo não é tanto questionar o crescimento do BNDES, se bem que eu acho excessivo à luz dos resultados. É verdade que a taxa de investimento num primeiro momento subiu, mas ela estacionou nos últimos anos enquanto a participação do crédito do BNDES no PIB continuou crescendo. Claro que você pode falar, não, mas o que teria sido o comportamento da taxa de investimento se não fosse o BNDES? Pois é, a sociedade precisa dessa resposta. Então, nosso ponto no artigo é, independentemente do crescimento, o processo de concessão de crédito do BNDES precisa sim ser mais transparente, precisa estar associado a objetivos a serem perseguidos pelas empresas. Não basta você dar o crédito, tem que ter resultado. Isso tem que ser divulgado, a sociedade tem que ter acesso. Então, a gente acha que o processo precisa ser mais democrático. Tem que passar por orçamento, tem que ter transparência, a sociedade tem que ter capacidade de julgar a relação custo-benefício de cada operação do BNDES. Esse é o nosso ponto. Pedro Eugênio, deputado pelo PT de Pernambuco, você é da Comissão de Finanças e Tributação, e um dos principais papéis do Legislativo é o papel de fiscalização. No caso das instituições como o BNDES, está exatamente na sua comissão, na comissão que o senhor se encontra, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Essa questão apontada pela Zeina Latif em relação à falta de oportunidade que o Congresso tem de fiscalizar operações como essa, que é que diferente do que acontece, por exemplo, com os recursos orçamentários, que é muito mais fácil de o Congresso acompanhar e fiscalizar. O que vem sendo feito na Comissão de Finanças e Tributação em relação a esse ponto? Bem, a comissão faz tradicionalmente audiências públicas, faz debates sobre diversos assuntos da área financeira e tributária também, e nada impede que haja um debate específico sobre este assunto. Discutir prioridades de um órgão público financeiro como o BNDES é algo que não há nenhuma dificuldade nem nenhum empecilho. A comissão ela tem uma tradição muito antiga de construir consensos e trabalhar em grande parte a partir de acordos e sem distinguir muito a questão de oposição, situação, porque quando o assunto é de interesse nacional, isso se faz com bastante facilidade. Eu não vejo nenhuma dificuldade de se estabelecer, por exemplo, um debate onde o BNDES nos explicite, né, e isso nunca foi algo central no debate, porque não foi colocado. Mas, sendo colocado, não há por que impedir que haja um debate amplo sobre princípios norteadores, diretrizes. Agora, há de se distinguir o orçamento da União dos recursos que são operados pelos bancos públicos. Essa distinção é importante fazer. Quando se discute, por exemplo, a questão de sigilo bancário, eu acho que é outra discussão. Não toca no que a doutora Zeina acaba de nos colocar. O que ela coloca, eu entendo, que é a necessidade de se discutir mais e tornar mais público aquilo que eu acredito que já esteja à disposição do público, que são as operações que o banco faz. Ele está emprestando para que setores? Que setores estão sendo priorizados esse ano pelo BNDES? Isso é algo que não há sigilo bancário sobre isso. E a discussão ela deve fluir normalmente. Eu não vejo aí problemas, a doutora fez estudos aí, talvez ela possa apontar algumas áreas não muito claras. Mas não me parece que exista essa dificuldade. Quanto ao sigilo bancário, aí é outra história. Sigilo bancário é querer entrar operação por operação, saber como foi financiado essa empresa, aquela empresa, e aí realmente a Constituição, ela inclusive, ela não permite, ela obriga que haja sigilo bancário para preservar tanto tomadores individuais quanto as empresas tomadoras. Deputado César Conago, PSDB do Espírito Santo, o senhor fez um pedido de informações, apresentou um requerimento de informações ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e recebeu
uma parte dessas informações, né? Inclusive, isso motivou a apresentar um projeto de lei. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre o seu projeto de lei. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência de pedir informações, parte das informações virem e outras não. A grande verdade, eu quero discordar em parte do que foi dito. Nós estamos falando de recurso do Tesouro, nós estamos falando de recurso público e do FAT. Eu pedi informações e o banco me deu parcialmente as informações e se lastreou, se protegeu de que eu não posso mais informar porque tem sigilo bancário. Eu entendo que o BNDES, ao tratar na relação de recurso que não seja do Tesouro Nacional, ele poderia até utilizar desse artifício. Mas até com a própria lei hoje da informação, ele tem que informar. Quer dizer, o que foi colocado pela Zeina é muito grave. E aí eu passo aqui até fazer uma referência. Houve por parte do ministro relator Valmir Campelo, em relação à Arena do Corinthians, ele chega a expressar no parecer dele, ao sonegar a apresentação dos documentos, se não aos órgãos de controle, indago a quem prestaria o conta os dirigentes do BNDES e não a si próprio. Agregou ainda que a operação envolve diretamente a oferta de dinheiro público a juros subsidiados, com participação efetiva do Tesouro Nacional. Nós temos um orçamento paralelo. Nós não temos nenhum controle daquilo que está sendo utilizado. E digo mais, confirmando, foram bilhões nos últimos anos, e a taxa de investimento vem se mantendo aí em torno de 18%, 19% há muitos anos e cresceu a participação, principalmente de 2008 para cá, sabe, da oferta de crédito por parte do BNDES. Fico me perguntando como é que é isso, eu não tenho respostas. Alguns analistas acham que parte desse dinheiro pode ter sido não colocado exatamente no objeto daquilo que foi contratado. Eu não tenho a informação se foi colocado, até porque aquilo que o banco cobra, o mercado paga mais. Então, quer dizer, é preciso dizer que isso não é sem prejuízo do contribuinte, o juro é subsidiado. Segundo estimativas do TCU, de 2011 a 2015 serão 70 bilhões. São informações, acho até, de certa forma, até especulativa, porque nos falta informação. Eu não tive as informações todas que eu pedi. Acho até que parte das informações vieram, mas protegido pelo sigilo bancário não vieram. E aí, acho que qualquer país democrático, moderno, tem que ter a transparência como um princípio básico, até porque a Constituição Federal, no seu artigo 15º, estabelece que a sociedade precisa saber dessas informações. E eu entendo que nós estamos... isso não é um valor pequeno, né? Até 2008 esse valor era até relativamente pequeno, mas a partir de 2009 esses valores cresceram muito nessas cifras que já foram aqui expressadas por você. A nossa iniciativa é no sentido da transparência, um dinheiro que é público e que entendo que o impacto de um grande banco, um dos maiores bancos de investimentos do mundo, que tem uma importância histórica e importante para o desenvolvimento brasileiro, esse volume para alguns campeões que foram emprestados. Eu vejo da dificuldade dos pequenos e médios acessarem, até porque a exigência do banco sempre ele é muito rigoroso, tem que ser, não pode ser diferente, mas eu custo a compreender que inclusive alguns desses investimentos em algumas dessas empresas, citaria o Grupo OGX, citaria as operações com a Oi, citaria as operações com a empresa de Elax, não foram bem sucedidos. Qual o prejuízo? Teve prejuízo? Não teve? A gente não tem qualquer tipo de informações. E o banco é público e está emprestando dinheiro do Tesouro e do FAT. Maricela, posso acrescentar um ponto? Só para deixar claro, quer dizer, além dessa questão de ter dificuldade na informação, um ponto que eu acho essencial, que eu falei rapidamente na minha primeira fala, que é o seguinte: qualquer política pública precisa ser feita de uma forma cuidadosa. Estabelecer objetivos, prazos para entrega, controle dos resultados.
BNDES tem um corpo de técnicos de primeira. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Tenho colegas lá dentro que são todos economistas de primeira. Eu acho que tem todas as condições de avaliar custo-benefício de cada uma das políticas e o banco criar instrumentos de divulgação para a sociedade entender. O dinheiro, quer dizer, além de saber para onde foi o dinheiro, valeu a pena? Cumpriu o objetivo? Não cumpriu? Tira. Interrompe a política. Esse passo é essencial no Brasil em relação a qualquer política pública, não é só o BNDES. A governança do BNDES. Sem dúvida. E qualquer política pública no final. Você saberia me dizer como é que funciona em outros países? Olha, tem algumas experiências um pouco mais avançadas, eu citaria na Austrália. O Brasil ainda, nós não somos nem infantes, a gente não começou esse processo. Eu acho que é uma agenda que tende a crescer no país. Né? Nós não temos essa tradição, essa prestação de contas, essa avaliação de custo-benefício de políticas públicas, mas eu acho que é um caminho aí que a gente precisa perseguir, incluindo o BNDES. Por favor, Marcelo.